Tudo bem com vocês? Ó o Cardozão aqui de novo, síndico sincero, onde a verdade dói, mas constrói. Quero agradecer você, síndico, síndica, subsíndico, subsíndica, conselheiro, conselheira. E você, morador de condomínio, você, meu condômino. Esse conteúdo aqui é para vocês, porque vocês que pagam a conta. Além disso, eu quero agradecer. Vamos lá. Você que quer material de limpeza para o seu condomínio, MedLimp. Fala com o Renê. Só que é importante frisar. O Renê, além de ele fornecer material de limpeza, antes de você comprar o material de limpeza, você liga para o Renê. Porque ele vai no seu condomínio, vistoria a sua área comum e fala para você, síndico, síndica, gerente predial, zelador, zeladora, concierge, o material adequado para sua área comum. Porque às vezes você está manchando o seu piso, o seu calacata, por exemplo, porque você está aplicando limpa-pedra. E sabemos que as empresas terceirizadas, em sua maioria, não dão aquele treinamento. Ou se dão o treinamento, nem sempre aquela equipe que foi treinada permanece no condomínio. E aí acaba sendo trocada e aí acaba aplicando o produto errado. Chama o Renê, que ele vai vistoriar. É na faixa, tá? Na faixa, no precinho como vocês gostam. Porque eu sei que vocês, moradores, gostam de uma promoção, ok? Chama o Renê da MedLimp, ele vai vistoriar seu apartamento e também sua área comum, caso você deseje, e vai falar para você qual o produto adequado para sua área comum ou para o seu apartamento, ok? Síndicos profissionais, olha o Cardozão aqui, Sindicância Ethics, gestão humanizada, compliance condominial. Nós vamos pegar esse condomínio seu confuso e vamos colocar ele no trilho certo. Então, se você gosta de uma gestão simples, objetiva e fácil, fala com o negão aqui, hein? Cardozão da Sindicância Ethics. Esquadria, box, espelho, fala com a Cleo, da Baruch, ok? Fala com ela, ela vai atender você daquela forma que você gosta, não vai sumir, porque tem a cotação, por exemplo, em prédio de implantação, aquelas pessoas que ficam na porta do condomínio, entregando folder, você contrata e fecha o serviço e o cara some. Mas com a Cleo da Baruch, isso não acontece. Paisagismo RDR. Se você, síndico, quer fazer aquele upgrade no seu paisagismo, fala com o Rodrigo. E não menos mais importante, você quer contratar aquela mão de obra top para o seu condomínio, zelador, manutencista, facilities, ok? Portaria, jardinagem, fala com o pessoal da RCR, ok? Hoje, nosso convidado, ele tem aquela bagagem de facilities. Vamos falar, você não sabe o que é facilities, né, morador? Hoje você vai aprender, porque o conteúdo aqui é para você condômino, você condômina, que paga a conta, ok? Então o conteúdo hoje, o especialista de hoje é o Rodrigo Aguilera. Isso mesmo, Cardoso. E aí? Tudo bem? Só para contar uma resenha. O Rodrigo, a gente se conhece, acho que uns, quer ver? Eu tô 14, uns 16 anos. Antes eu nem sonhava em ser síndico. Era um menino ainda. Era não menino, né? Não que você não tem cara de menino, Tá ainda, vendo? mas era um menino. Essa minha cara de o quê? É muito inodê, né? Jequiti, pegou? Então hoje o Rodrigo Aguilera, eu convidei ele, e foi complicado para bater a agenda, mas deu certo. E aí eu trouxe ele, que é muito importante, a visão dele por trás, né, de todo o processo, para trazer para você, morador, sobre o que é facilities, mas antes vocês precisam conhecer quem é o Rodrigo Aguilera. Legal, vamos E lá, aí, Cardoso. Rodrigão? Primeiro, te agradecer aí pela oportunidade. Não, meu, eu que agradeço a você, porque foi mó treta fazer você Imagina, aqui, cara, meu. primeiro, como você falou, a gente aí, acho que mais de 15 anos que a gente se conheceu, você era um menino ainda. Exato, tava engateando, né, meu? Eu cheguei lá num grande empreendimento que você estava tomando conta. Era o GR Rodoanel. Rodoanel. Rua dos Tucanos, Esse número, mesmo. acho que 498. Eu não lembro o número, mas era um baita do empreendimento complexo. A Empreendimento operação lá. logístico, né? No empreendimento logístico. A empresa também, a época que eu tava, a gente estava assumindo lá Exato. toda a parte de segurança, de facility, de limpeza, de mão de obra de jardinagem. Então aí você também estava começando e eu lembro que naquela época você já falou: Rodrigo, o meu intuito é virar um síndico profissional. Exato. E isso você estava ainda começando ainda, né? Isso. Praticamente iniciando nessa área. E logo você saiu de lá e foi buscar a tua carreira hoje. Foi. Feliz aí onde você tá. E espero poder agregar aí para todo mundo que te acompanha, que te assiste, para a gente trocar informações, se ajudar. Esse eu acho que é o mais importante do mercado, é a gente ajudar o mercado para a gente ajudar o síndico, ajudar as terceirizadas,
porque a gente melhorando o mercado fica bom para todo mundo, entendeu? Exato. E ainda hoje, Rodrigo, eu percebo essa falta de conhecimento dos moradores, principalmente, porque esse conteúdo sempre serão para eles, né? Às vezes o próprio síndico não sabe, inclusive, abrir um processo para contratar uma terceirizada e acaba pegando a mais barata. E aí, antes de entrarmos nesse tema, queremos saber quem que é o Rodrigo e o que te motivou a estar nesse mercado de facilities, né? Falar um pouquinho da minha história, assim, apesar de não parecer essa pele bonitinha, assim. Já há mais de 25 anos no mercado aí, eu iniciei em 1997, para você ter ideia. Foi quando eu comecei nessa área de segurança aí de facilities. Eu comecei num grande player do mercado. Foi uma das maiores empresas aí no mercado. Hoje não passa por uma boa situação, mas na época foi uma das maiores. E aí eu vim crescendo junto com o mercado, passando por grandes players, trabalhando em algumas outras empresas menores, montando toda uma estrutura, criando minha própria empresa também, depois migrando para uma outra empresa, fazendo consultoria, trabalhando junto com o síndico. E aí já se vão, como eu falei, mais de 25 anos, tanto na área de facilities como segurança. Cuidei de famílias, de diversas famílias aí, Entendi. segurança pessoal. Então a gente criou uma bagagem. A gente está sempre aprendendo, né? Eu costumo dizer que Exato. cada dia é um aprendizado, então a gente escuta um pouco ali, a gente não sabe de tudo, mas a gente tenta transformar essa bagagem que a gente tem em trazer soluções. Porque eu acho que o grande diferencial hoje do negócio, Cardoso, é a gente não vender para o condomínio, para o síndico ou para quem for o serviço. A gente tem que vender uma solução. A gente, de fato, tem que entender aquilo que ele busca e traduzir aquilo que ele está buscando em solução. Entendi. Porque ele sabe o problema, mas ele não sabe como ele vai resolver aquele problema dele. Exato. Então, eu acho que hoje o grande diferencial em si do negócio está no trazer uma solução numa venda. Não é nenhuma venda, né? É uma consultoria que você tem que passar para o condomínio. Porque o morador, às vezes, muitas vezes não entende. O síndico também, às vezes, muitas vezes ele não tem braço para montar, foi o que você falou, para montar uma RFP, do que ele vai cotar, como ele vai cotar, o que ele vai buscar, as empresas que ele vai se balizar. Então, é muito complicado e é isso que a gente vem buscando e o que eu tenho migrado também para isso, para trabalhar numa consultoria. Já tenho feito isso com alguns síndicos, para ajudar a pegar na mão justamente isso e ajudar ele a criar esse passo para não ir na mais barata. Né? Exato. E quando você fala em consultoria, vamos trabalhar com a possibilidade que o Cardoso aqui se coloca na questão de síndico inexperiente. Como que o síndico vai abrir uma concorrência para contratar uma empresa para o seu condomínio? Ele contrata você. Como que é esse processo? Legal. Na verdade, quando a gente apresenta, primeiro a gente entende o que o síndico espera. A gente faz um alinhamento de expectativas. O que dentro daquilo ele está buscando ao contratar uma consultoria. Entendi. Para aí que eu desenhe de acordo com a necessidade do que ele precisa. Ele precisa fazer treinamento dos colaboradores, ele precisa desenhar um manual de normas e procedimentos, ele precisa de um cronograma de limpeza, ou ele precisa, rever todo o parque tecnológico dele, então ele precisa fazer todo um levantamento de vulnerabilidade, e aí onde você vai desenhar para ele quais as prioridades onde ele tem que atacar, porque a gente sabe que de fato você não deve buscar a mais barata, ou aquele que nem sempre o mais barato é o melhor. Mas você tem que otimizar dentro dos seus gastos, porque você tem um budget ali que você tem que trabalhar. Então, Exato. você trabalha dentro de uma consultoria, o quê? Por prioridades, onde você vai atacar, onde você tem o principal problema. Então, você sinaliza lá o verde, o amarelo e o vermelho, e você vai trabalhar dentro disso. E aí, dentro do que você dá aquele alinhamento de expectativas que vocês desenharam, é o que você vai fazer. Preciso treinar a equipe. Rodrigo, preciso desenhar um procedimento interno aqui que eu não tenho, porque muitas vezes o que acontece, e é normal, você deve enfrentar isso. Cada condomínio que você vai pegar, cada terceirizada que entra, um manual de normas e procedimentos diferente. Exato. Então a empresa X trabalha de um jeito, a empresa X trabalha de um outro, e aí vem montando aquele monte de Frankenstein, e o condomínio nunca tem um norte. Nunca atende. Nunca tem um norte. Então é muito importante isso, porque a gente a gente contrata consultoria para tudo, né? Você vai fazer uma obra, você contrata uma consultoria de engenharia. Você vai fazer alguma. E por que para segurança não, Não. né? Porque é importante também. A gente tem que entender segurança como um investimento, porque ela, hoje, a pesquisa é isso. Se você procurar, você vai ver 86% das pessoas, quando vão procurar um imóvel, elas vão pela sensação de segurança. Segurança. Porque, querendo ou não, pode ser uma falsa sensação de segurança,
Mas o condomínio, ele te traz isso, entendeu? E isso, o investimento que você faz com uma consultoria, um investimento bem feito, isso retorna na hora de você vender, valoriza seu imóvel, na hora de você alugar, também valoriza seu imóvel. Então, não é gasto. Exato. A gente tem que tratar como um investimento. Por isso que é muito importante, eu tenho batido muito nessa tecla da consultoria, porque a consultoria, ela ora com o olhar do consultor, daquilo que ele acha interessante para o todo. Não, a empresa, quando ela vem trabalhar, ela vem com um viés comercial. Exato. É normal isso, eu falo, eu sou comercial também, eu vendo para condomínio. Então, assim, a gente acaba indo por um viés comercial. Quando você se trata como uma consultoria, você tem um olhar muito mais amplo, Abrangente. abrangente e totalmente diferente. Então, você vai buscar formas de o condomínio investir aquele dinheiro mitigando o maior tipo de problemas e investindo de fato naquilo que ele precisa, entendeu? Entendi. Uma outra questão, uma outra dúvida minha aqui, que eu vou me colocar, porque eu trouxe você aqui para, inclusive, atender os nossos condôminos e, Tem inclusive, que tirar bater, as minhas vamos, dúvidas. Vamos bater. Essa minha colocação vai ser especificamente para conselho de condomínio. Sabemos que quando abrimos concorrência para contratar qualquer tipo de empresa, o síndico ele tem que respeitar a previsão orçamentária. Sim. Ok. Só que quando o conselheiro ou a conselheira, isso é para vocês, tá? Aprende com o Cardozão aqui e também com o Rodrigo Aguilera. Quando o conselheiro ou a conselheira vem com aquele papo, então, nós temos que contratar a mais barata. Por que contratamos a mais barata? A gente vai deixar uma gordurinha no caixa para fazer outras melhorias. E sabemos que dentro do nosso país, quando falamos de facilities, mão de obra, nós temos o teto federal, que é o salário mínimo, tem uma convenção coletiva da categoria, e quando você acaba contratando a mais barata, nem sempre a mais barata é o ideal para o condomínio, porque quando você contrata uma empresa mais barata, a que foi selecionada, ela deixou de pagar alguém. É. O grande problema E como que a gente pode conscientizar os síndicos, né, os moradores nessa questão? Tipo, não tem como fazer mágica, gente. Não, na verdade, primeiro, de fato, não existe mágica, né? Porque o que você vai diferenciar ali é na hora de recolher foi o que você falou, de recolher os impostos, né? Você tem hoje um percentual que você tem de recolhimento que é base para todo mundo, que não tem como você fugir disso, e você tem os provisionamentos, que você provisiona férias, 13º, afastamento, e tudo isso é dinheiro que você tem que ter no caixa. Exatamente. Senão lá na frente, de alguma forma, esse dinheiro você vai precisar, você vai ter que buscar no banco. Exato. Aí, enfim, aí as empresas vão trabalhar num formato que ele acha estratégia de mercado, né? A gente não costuma fazer isso porque a maioria do dinheiro que a gente arrecada é do funcionário, quase nada é da empresa. As margens são pro colaborador e pro governo. Isso, as margens são muito apertadas, o mercado, a concorrência é muito alta. Mas o que a gente costuma tentar é posicionar o síndico e dizer para o síndico para que ele se balize pelo menos na hora de uma contratação, ele coloque no know-how de empresas, umas empresas que ele consiga balizar no mesmo valor. Que não adianta ele pegar uma empresa que, por exemplo, presta serviço de limpeza no Simples, com uma empresa como a minha que presta serviço que não está no Simples. Já vou ter diferença aí, PIS, COFINS, CSL. Lucro presumido. Você entendeu? Você vai ter todo esse diferencial, que é um absurdo. Nem fala. Então não tem como, entendeu? Só que quando ele deixa de ser simples, como que depois ele vai ajustar esse contrato no valor que ele tinha para o valor que ele tem que recolher agora? Vai ter uma defasagem, é o que você falou, a empresa pode deixar de fazer recolhimento, enfim. Assim, de fato, não tem uma mágica para a gente falar assim, não, você é obrigado a seguir isso, fazer isso. É você buscar no mercado o quê? Empresas que tenham um quadro societário com as pessoas que fazem parte da empresa, você levantar todas as CNDs da empresa, balanço, entender para onde essas empresas prestam serviço, para quem essas empresas prestam serviço, só para condomínios, tem grandes contas, enfim, que você consegue ter um respaldo financeiro e de que essa empresa tem um lastro, entendeu? Entendi. Agora, com relação a custo, fica muito complicado, porque às vezes a gente entende. Tem alguns condomínios que eles não têm como pagar algumas coisas, então eles têm que buscar algumas empresas que estão dentro desse custo. Só que aí foi uma coisa bem interessante que você citou da previsão orçamentária. Essa empresa depois, se ela começa a te dar problema e você tem que fazer uma substituição, você de repente não consegue no mercado achar uma empresa com qualidade,
porque ela vai ter um valor muito maior e sua previsão orçamentária você vai estourar a sua previsão. Exato. Aí você vai fazer o quê? Contratar uma empresa no mesmo valor. Aí você vai acaba virando um ciclo o quê? Vicioso. Vicioso. Você está sempre caindo no mesmo erro porque você justamente quis apertar o custo, não quis segurar, quis contratar mais barato, não quis repassar um dissídio, que agora até a gente entendeu que o dissídio da limpeza, por exemplo, veio 14,54, 14,54. porque teve um diferencial de R$ 300 de gratificação de assiduidade. Mas assim, a gente tem que... Nem as empresas imaginavam isso, mas não tem uma mágica para a gente falar, não, síndico, você tem que seguir isso. O síndico ele tem que ter ali um checklist do que ele tem que seguir de certidões, que ele tem que estar acompanhando, que ele tem que estar vendo, e entender o que essa empresa entrega para o mercado. Não adianta a gente balizar uma empresa que está começando agora com uma empresa que tem 20 anos no mercado. É complicado, a conta não vai fechar, né? O formato que essa empresa, de repente, está iniciando o processo dela de rampagem, ela até quer ser, por enquanto, iniciar com preço lá embaixo, para ganhar mercado, para ganhar musculatura. Então vai entender. Mas vai do síndico fazer esse acompanhamento, né? Porque às vezes, ou em sua maioria, o próprio síndico, ele tem esse receio. Um dos meus condomínios, inclusive, que eu chamei uma previsão orçamentária agora, para aumentar o condomínio. Só que a gente enxugou. A gente conseguiu chegar em 11% de aumento. Eu quase apanhei na assembleia. Eu falei, gente, tá bom. Qual que é a conta em deixa de pagar, então? Só falar na assembleia. Não de pagar água, não pagar luz, sabe? Porque a gente percebe muito essa... Às vezes, o próprio síndico, assim, ele não leva essa questão para os moradores. Moradores, aqui, ó. Essa é a conta. Porque hoje nós temos dois business no mercado. Nós temos a portaria convencional. Sim. E também a portaria remota. Sobre a sua bagagem, qual que é a sua opinião sobre esses dois mercados que estão em ascensão no nosso país? Já faz um tempo já, né? Eu acredito que tem espaço para os dois, entendeu? Para condomínios onde você tem uma quantidade menor de unidades, que você não tem uma necessidade de ter a pessoa ali, eu acredito que não tenha nenhum tipo de problema. 12 unidades, 15 unidades, eu acredito que dentro disso ainda faz sentido você ter uma portaria remota. E depende muito do que o condomínio quer. É o que eu falo, é muito difícil a gente opinar, porque para Cada condomínio tem sua configuração. para um é muito interessante lá, ele vai reduzir o custo lá em 50% do valor de uma portaria orgânica com pessoas, vai atender ele Da forma que ele espera. da forma que ele espera, não vai ter nenhum tipo de problema. Outro, você tem um condomínio muito antigo que também precisa, mas você tem muito idoso, e aí ele está acostumado com a pessoa na portaria, que acaba ajudando ele a levar a compra lá no elevador, que a gente sabe que tem. O que acontece? Não tem como, entendeu? Então, assim, depende muito do cenário, entendeu? Eu acredito que ele é válido para alguns, e aí tem que entender de fato a necessidade e o que cabe dentro daquilo do condomínio. É lógico que o investimento, às vezes pensa que na redução, mas o investimento também tem que ser pesado, porque você tem que investir bastante em tecnologia, tem que ter bastante câmeras, tem que ter cerca, você tem que se cercar de todos os problemas, porque até num eventual problema diferente de ter alguém ali, até chegar uma pronta resposta, até alguém chegar no local, por mais que a empresa estiver próxima, demanda tempo. Isso é claro e evidente. Entendi. Mas vai depender muito da necessidade do condomínio, entendeu? Pode se encaixar para uns, para outros não. Então vai muito dentro dessa necessidade mesmo. Pela sua bagagem, você trabalha com muita gente, condomínios, empresas. Vamos falar de tecnologia. Como que você acha que a tecnologia está hoje no mercado? De todo tipo. Eu andei por aí para algumas feiras, eu vi, que coisa bizarra, assim. Quando eu falo bizarro, algo bom. A galera tá pensando lá na frente. E como que a gente pode, de uma forma, conscientizar os moradores e síndicos que a tecnologia, independente do que você acredite ou não, veio para agregar, não para roubar o nosso trabalho. A tecnologia hoje, ela é justamente como a gente hoje busca entregar soluções, é justamente alinhando a tecnologia com a mão de obra. Então você tem hoje câmera com analítico, que se você ficar muito tempo parado, ela te aciona uma central de monitoramento para ver se o funcionário está dormindo ou se ele teve algum tipo de problema. Normal súbito, ela né? também consegue verificar posto vago. Então, se você tem lá alguém num determinado local e ele ficou por um certo tempo sem movimentação, sem ninguém no local, ele também consegue te avisar. O facial hoje, que facilita
Pra caramba. a vida do controlador de acesso, porque a gente costuma achar que o controlador de acesso ele só tá lá apertando o botão, né? Só tá lá falando assim, chegou, abre, aperta. Esse cara hoje abre portão, ele olha a câmera, ele recebe encomenda, ele cadastra a encomenda. Correspondência. Então, assim, o facial hoje veio para tirar um pouquinho ajudar ele nessa função, fazer algumas coisas, mas ele hoje ainda sofre bastante, você sabe? Exato. Então, a tecnologia ela vem para ajudar. Hoje a gente tem que usar a tecnologia agregando ao que a gente tem na mão de obra. Porque hoje você tem um sistema de monitoramento, se você tem a câmera lá, o porteiro não precisa ficar olhando para a câmera à noite durante o tempo todo. Exato. Você coloca lá uma barreira onde alguém não possa passar, dispara um pop-up na tela, ele vai chamar atenção, porque ele não precisa ficar olhando pro nada, entendeu? Estática. E tem profissionais, de interrompendo, tem profissionais no mercado, síndicos, que acham que tem que ser dessa forma. Não. É por isso que a gente tem que usar a tecnologia justamente a favor. Não que a gente vai tirar a mão de obra, mas aliar a tecnologia. Lógico, ele vai ficar atento lá, quem entrou, quem saiu, morador, entrada de veículos, enfim, quem chegou, apertou o controle, ou a tag, quem leu, enfim. Olhando ali e mantendo a parte de controle e de segurança. E trazer essa parte toda de tecnologia, que hoje com IA, com tudo que você consegue colocar dentro dos sistemas, facilita muito o trabalho. De novo, investimento, né? A gente investe nisso e é o que eu estou te falando. Tudo isso volta. Você imagina, você chega no teu condomínio, você não demora, o visitante não demora para entrar, você manda um QR Code para ele tira uma foto, ele chega lá, ele te avisa que chegou. Você avisa a liberação dele, não precisa nem interfonar na tua casa, você libera pelo facial. Então, assim, são N soluções que o mercado tem, que a gente hoje tem que agregar e, lógico que... E aí volta igual a portaria remota, não é em todo lugar que funciona tudo. Funciona, exato. A gente tem que entender e fazer essa leitura, porque não adianta nada. Vou colocar um monte de câmera, vou colocar analítico, vou colocar... Pô, e não é essa necessidade do condomínio. Porque às vezes aí entra o trabalho do consultor. Justamente, por isso que é importante o consultor, entendeu? Alinhar, na verdade, o mais importante dentro disso tudo, Carlos, eu acho que é alinhar a expectativa, entendeu? Entendi. Porque não adianta nada eu querer te vender uma Ferrari se você está disposto a pagar um Fusca. Entendi. Não é verdade? É verdade. Não adianta nada. É a mesma coisa, eu costumo dizer assim, putz, o vendedor de apartamento, o corretor de imóveis, ele fica na porta da padaria, por exemplo, entregando lá um apartamento de 450 metros para você, se você não quer fazer uma visita. Cara, eu moro sozinho, eu não fico na minha casa. Cara, alinha expectativa, vamos entender o que... Tá totalmente fora do público-alvo. Você tá entendendo? Então é mais ou menos isso. A gente precisa entender o que o cliente quer, escutar o que o cliente precisa para de fato oferecer aquilo que ele quer. Não o que eu tenho. O que eu tenho não é. Todo mundo tem, praticamente. Todo mundo tem. Nem sempre entendeu? que você tem vai agregar ou vai somar no que eu preciso. Justamente. E nessa questão de agregar no que eu preciso, nas concorrências, na questão de tecnologia ainda, em condomínio de implantação, é importante o síndico procurar você para você auxiliar ele, como você comentou no começo, que você é consultor, aquela coisa. Só que tudo isso nós já sabemos. Só que eu vou colocar aqui várias situações para alertar você, síndico, onde que ele entra para ajudar você. Acabei de pegar um condomínio de implantação. Aquela coisa que nós já sabemos, condomínio não tem nada. As empresas que estão ali, que sempre vêm da construtora, vai fornecer um monte de coisa, vai fornecer câmeras para tudo quanto é lugar. Você acha interessante o síndico sempre acionar você? Sempre. Ou abraçar a ideia da construtora? Não, põe câmera lá. Não. Eu acho que ainda num condomínio de implantação, então a prioridade zero é essa. É você chamar um consultor para que o consultor desenhe de fato tudo aquilo que você precisa. O cenário ideal, a gente tem até tentado conversar com algumas construtoras para entregar pelo menos com um enxoval básico, né? Não tem hoje. Não tem. Você colocar um enxoval básico, pelo menos para coisa andar, até para a área comum, você conseguir liberar a área comum de uma forma mais rápida, de você ter câmera na área comum, enfim. Mas primeiro passo não tem, é chamar um consultor, até para você, de fato, balizar na hora de uma contratação, que é o que eu estava te falando. Porque aí, você chama a empresa, independente, a construtora indicou uma empresa, mas aí você vai chamar mais 3, 4 empresas para uma concorrência. Cada um vai vir com um tipo de equipamento, cada uma vai vir com um tipo de câmera, cada um com um tipo de facial. Não, cara, você chama o consultor vai te desenhar
O que você precisa? Controle de acesso. Eu preciso de facial da Hikvision, eu preciso de facial da Intelbras. Ó, fazendo propaganda aqui, vamos Intelbras, vamos patrocina a gente, Hikvision. vamos patrocinar o Cardozão aqui. Então, assim, a câmera, eu vou precisar desse tipo de câmera, tantos metros de cabo, a infraestrutura vai ser fornecida. Então, ele vai dar um norte para a gente conseguir comparar, como que a gente fala, banana com banana e laranja com laranja. Tipo de tal técnico, né? Porque não adianta nada chegar lá, aí chega lá uma empresa com um tipo de câmera, outra com outro tipo de câmera. E hoje todo mundo é especialista, né? Na Então, todo mundo internet é o que entra no mais tem. Google lá, né? E olha quanto custa uma câmera. E não é tal. assim. Não, tem todo. Então é importante esse trabalho, justamente porque aí é o seguinte: você está investindo o teu dinheiro da forma mais correta que o consultor desenhou para você. Então, um condomínio de implantação devia ser obrigatório. Não é, hein? Devia ser obrigatório ter um consultor de segurança. Na verdade, eu entendo que a construtora, até para ela, como argumento de venda, se ela mostrasse que ela entrega com parque tecnológico, que isso ele já está lá, passando Exato. cabo, ele já tem toda essa. Porque hoje o que custa mais caro é a infraestrutura. Passar cabo, passar conduíte, porque às vezes você não quer deixar exposto. Um prédio que acabou de ser entregue, não tem, então, pô, tem que se fazer. Cara, se a construtora já fizesse tudo isso, o básico. seria muito mais fácil, entendeu? E eu sofro, e eu também, como implanto o condomínio, é isso que você comentou. A construtora não tá, em sua maioria, tá? Isso é para vocês aí, né, agregar com a gente. A construtora entrega o condomínio, tem a primeira assembleia de instalação, e aí entra essa questão que você comentou. Só tem câmera na ponta da esquina, no portão e na garagem. E aí o síndico que elege na implantação, que no meu caso, tem que fazer a assembleia de instalação, a primeira previsão orçamentária, porque quando ninguém tem dinheiro no condomínio, Justamente. e aí a segurança vai ter, a questão da segurança eletrônica só vai ter daqui a 2 meses. Não, isso tem que. Eu acredito que, assim, se eu como síndico, a primeira atitude que eu tomaria era contratar um consultor de segurança, para o consultor de segurança fazer todo esse levantamento do que precisa para o condomínio. Lógico, aí vai adequar dentro da necessidade. Foi o que eu falei. Qual é a nossa prioridade? A gente tem X mil reais para gastar. Não, mano, vamos gastar tudo com a segurança. Bom, o que é importante? Exato. O que é prioridade? O que a gente trata primeiro que depois a gente pode vir tratando de outras formas? Porque a gente sabe, para liberar uma área comum, às vezes você precisa de câmera. De câmeras, exato. Você precisa. E É o aí básico, é o inclusive. tempo que você está deixando de arrecadar dinheiro, porque você não está alugando salão, não está alugando uma área, enfim. Então, por isso que eu acredito. Se eu fosse o síndico, a primeira coisa que eu faria nessa parte, na hora de me ajudar na parte de segurança e também de facility. Se o que eu tenho está bem dimensionado, se tem funcionário demais, o que eu posso melhorar, se tecnologia eu não consigo substituir a tecnologia pela mão de obra por um período. É teste. A gente tem que testar, não adianta nada, é o que a gente tem falado. Se a gente não buscar soluções, a gente vai ficar sempre nessa mesma coisa de vender pessoas, vender pessoas, vender pessoas. Aí entra onde? No commodity. Você vende pessoa a 1.500. Eu vendo pessoa a 2.000. Por que eu vou comprar a pessoa do Rodrigo a 2.000 se o Cardoso tá vendendo pessoa a 1.500? E eu não quero nem saber como que eu tô pagando essa conta. Você entendeu? Porque você não tá agregando nada. Você não tem um sistema, você não tem como mostrar uma gestão à vista. Porque são os diferenciais do serviço. O serviço é... Quando a gente vai falar de serviço, você não consegue ver. Exato. Não é igual a água aqui que a gente pega, olha, garrafa, tal. Não. Serviço é o que a gente está falando. Você vai ver mesmo no dia a dia do serviço. Mas e como você dá visibilidade a isso? Com gestão, com aplicativo. Aí é tecnologia. Tecnologia, de novo. Aplicativo, resposta mais rápida. O colaborador também tendo alguma dúvida, ele através do aplicativo, ele não precisa ligar mais na empresa. Antigamente ele tinha que ligar lá para falar que ele tinha um problema. Hoje não, ele abre um chamado via sistema, no celular dele. Que aí você já consegue perceber o quanto a empresa já investe em sistema. Justamente. Aí você consegue medir quais são os seus maiores problemas, aonde você está errando mais. Esse mês eu tive muito problema em erro de pagamento de vale transporte. Por quê? O que aconteceu? Não fizeram a parametrização direito? Você consegue ter dados, né? Porque dados hoje é o que dizem, são o petróleo, Exato. né? Todo mundo fala, acredita em Deus, o resto me tragam dados. Exato. Né? Agora, o que tá dentro do mundo facilities? Mão de obra, facilities, o que... Cara, facilities ele é dividido, se você for falar um pouquinho de facilities, ele é soft e hard, né? Soft a gente tem lá limpeza,
manutenção básica, portaria, vigilância, copa, restaurante. Então engloba muita coisa o Facilities, Porque né? na minha cabeça, tá? Entra aqui como síndico leigo, o que eu achava que era facilities? Somente limpeza e portaria. Não, não, não. Área da vigilância, né? Que é a legislação 7.102 de 83, se eu não me Isso, engano, é isso né? mesmo. E eu achava que era uma atividade apartada. Não, não. Dentro do Facilities, do FM, né? Que é como é conhecido, ele é dividido nesses dois, soft e hard, né? O soft é frota, limpeza, recepção, portaria, vigilância, manutenção. Aí no hard você já entra. É com PMOC, Entendi. que são coisas mais pesadas para prédios muito maiores, onde você tem monousuário, que é prédio mais comercial, que você tem esses prédios onde você tem com uma sala de controle, onde você controla a temperatura Entendi. do ar-condicionado, iluminação, trepidação de bombas, enfim, você faz toda a gestão além do normal, vamos dizer, o Por, que é de um por condomínio. mais que minha pergunta seja óbvia, né? Condomínio comercial e condomínio residencial, condomínio residencial, comercial, logístico e misto. A dinâmica é diferente? Total, total. Na verdade, a dinâmica é diferente do residencial para o residencial, né? Entendi. É aquilo que a gente fala, cada um. No comercial, ele é muito mais fácil de você lidar. Porque você tem os inquilinos lá, na maioria, as Com as pessoas vão lá para empresas, trabalhar. Você tem, então, lá o pessoal de limpeza, o pessoal da segurança, o pessoal da recepção, que faz o primeiro atendimento. Hoje nem mais isso está fazendo, por causa, de novo, a tecnologia. Então, hoje você tem totens de atendimento, ou você manda lá o convite que você vai ver. O Rodrigo vai vir visitar o Cardoso aqui 2 horas da tarde. Então, o Cardoso manda lá para o Rodrigo 15 minutos antes. Eu consigo te avisar que eu cheguei, você recebeu esse push lá, você me libera, eu fiz o cadastro da minha facial, eu não preciso passar nem na tu recepção. botaria. Caramba. Eu faço o meu leitor facial, eu vou direto no teu prédio, aí você tem uma recepcionista, alguém me esperando lá, você já sabe que eu tô subindo, você vai me aguardar. Então hoje, inclusive isso, você consegue diminuir o número de recepcionistas. Antes você podia chegar no prédio comercial, você via No térreo, no térreo aquele monte de gente, hoje já não. Você tem algumas ainda, hoje não são nem mais recepcionistas. A gente já tem trabalhado um pouquinho mais com uma dinâmica de concierge, mais de recebimento concierge, de hotel, que ela não fica tão sentada, fica um pouco mais em pé e tal, para ter esse diferencial no atendimento. Por estar com essa conta de ajudando a pessoa que não consegue fazer o cadastro, que não recebeu o convite, enfim. Então você tem todo esse diferencial. Mas de condomínio para condomínio, assim, cada condomínio é um desafio diferente. Entendi. Por mais que ele é residencial, o condomínio do Rodrigo tem uma expectativa, as pessoas que moram lá têm uma expectativa, as que moram no condomínio do Cardoso têm outra expectativa. Então, o condomínio ele não é uma ciência exata, vamos Entendi. dizer assim. Cada um você tem que tratar de uma forma independente de ele ser. O comercial foi o que eu te falei, é mais fácil. Mais fácil. Logístico também é muito mais tranquilo. Lógico que o logístico ele requer um pouco de atenção em algumas outras áreas, como a vigilância, Segurança. porque às vezes você tem grandes empresas com grandes valores. Então, o diferencial é como você trabalha dentro disso. Mas cada um o residencial ele é o mais complicado justamente porque são diversas pessoas, cada um com uma expectativa, diferente no outro que estão lá para trabalhar e deu horário, vai embora, os outros no residencial não. Contratei você para você fazer um mapeamento da limpeza do meu condomínio, porque a reclamação é todo dia. E quando falamos todo dia, eu estou te falando isso porque eu estou com um condomínio com esse mesmo problema, porque o morador, ele avisa pra gente que está sujo, a equipe limpa, só que após a limpeza fala que está sujo, e às vezes o morador pede detalhes pro zelador, para gerente predial, para gestora e pro síndico. A seguinte pergunta: como que é a forma que é feita a limpeza? Ou seja, Cardoso não sabe, muito menos a gerente predial que está ali para fazer a gestão e acompanhar. Você acha importante as empresas que estão nos condomínios, além de treinar os colaboradores, notificar os moradores do treinamento que foi feito? Não, legal. Ela pode notificar do treinamento que foi feito,
Mas isso é importante fazer o quê, Cardoso? Ter um cronograma de limpeza. E dentro desse cronograma de limpeza, colocar lá, o funcionário limpa esse local com um mop úmido, com um sabão neutro, nesse seguinte formato. Se é isso que o condomínio quer nesse detalhe, porque de dar o treinamento, vai falar, ele deu o treinamento, mas será que o funcionário está fazendo de fato o que ele precisa fazer? Então, nos cronogramas, colocar o formato de como limpa. Ah, aqui limpa com pano microfibra da cor verde, para não haver contaminação cruzada, então aqui é só Entendi. usado para isso. Aqui eu uso um detergente neutro, que ele funciona dessa forma, ele não agride o piso, que nem você falou do teu parceiro aí, que é muito bacana isso, e eu acho que todo mundo deveria fazer. Quando você falou contaminação cruzada, eu lembrei do René da MedLimp, que ele Então, fala eu nem sobre isso. conheço ele, mas o que você falou no começo é muito bacana. Às vezes a gente está acostumado, quando a gente assume alguns condomínios, de o condomínio compra o produto, não é a gente que fornece. Alguns depende muito do desenho, do layout do condomínio. E aí ele coloca lá um produto concentrado para o funcionário fazer a diluição, mas não tem diluidor. Hum, Como que você consegue fazer com que esse funcionário consiga diluir isso? Ou se você também não tiver lá a pipeta que faz essa diluição? Uma tampinha, o funcionário derrama 5 litros numa tampinha, então você tem esse desperdício. Aí foi o que você falou. Além de você ter o desperdício financeiro, você pode agredir o piso, exato. você não pode limpar da forma errada. Então, quer dizer, um piso que você usa lá, uma diluição 1:20, você usou 1:5, o piso pode ficar gorduroso, alguém pode escorregar, Excesso de produto. pode achar que não foi limpo, que dá aquele aspecto de sujo quando seca, entendeu? Muitas vezes as pessoas reclamam o quê? Por usar pano. Porque a gente está no 2025, a gente ainda tem algumas empresas que usam pano, né? A gente tem que começar a falar um pouquinho de limpeza profissional, né? A gente chegou num termo que não dá mais para usar vassoura e pano. Tem que usar o mop. É lógico que em alguns lugares sim, mas na maioria dos lugares um mop. Hoje você tem a mopita, que é mais fácil de você levar. Então, assim, de fato, mostrar o treinamento, isso é tranquilo, devia ser prática de todas as empresas. Mas o que você pode fazer é desenhar no cronograma, que nem lá, o Rodrigo, segundo ele chega, ele vai limpar os elevadores. Então, como ele limpa o elevador? O produto X que ele passa, tal, tal. Você pode pedir para a empresa colocar isso, não tem nenhum tipo de problema. Entendi. E aí, se os moradores te questionarem, ó, esse é o formato que é feita a limpeza. Eu tenho que partir do princípio que é o seguinte, que toda empresa terceirizada, ela treina o seu colaborador, né? Então, esse que é o problema. Porque quando o morador ele solicita esclarecimentos, como é que é feita a limpeza? Eu não vou saber responder, porque eu sou síndico. Não tem como. É a mesma coisa você perguntar alguma coisa pra mim também que não é do meu segmento, que eu vou falar, não, primeiro ela passa o mop pó pra retirar toda a parte de poeira, depois ela vem com um produto específico, ela vai passar o mop úmido e vai fazer essa desinfecção, vai limpar, tal, vai esperar a secou, ela vai descer pro próximo andar. Aqui ela tira o pó dessa forma, tal, com um espanador eletrostático, que ele não vai fazer a coisa continuar espalhando o pó, entendeu? Então, Aquela mesma água que você entendeu? que eu tirei o grosso, é a mesma água é o mesmo pano que eu enxugo. Justamente. É aí que a gente está falando de novo da limpeza profissional. Que é totalmente da limpeza que a gente está acostumado na nossa casa. Porque limpeza todo mundo faz, mas limpeza profissional é muito diferente. É justamente isso. Você torce o pano e depois a mesma água que você acabou de limpar para torcer o pano, você molha lá para passar de novo. Não, por isso que você tem o carrinho com balde espremedor, que você põe um lado a água suja, do outro lado a água limpa. Justamente, porque se você for limpar uma área, não é o caso do condomínio, mas se fosse limpar uma área que tem contaminação, um banheiro. Não precisa nem ser um hospital, mas um banheiro, que você pode ter contaminação cruzada, você limpar o vaso e limpar a pia. Você entendeu? Então você tem que ter esse cuidado. Luva, o funcionário tem que estar sempre de EPI, quando ele for recolher o lixo, a luva é diferente. Então a empresa tem que identificar. O grande problema hoje no mercado que eu vejo, o Cardoso, é o seguinte: as empresas se preocupam muito em vender. E elas não se preocupam depois o como elas vão entregar isso. Entendi. E isso que está trazendo esse grande problema. A gente tem problema hoje de mão de obra? Tem, todo mundo reclamando de mão de obra. Só que a gente vende mão de obra, a gente vai ter que dar um jeito, não vai? Senão nós vamos ter que mudar o ramo. Então, quando eu como síndico, eu faço reunião com algumas empresas e eu escuto a mesma história. Então, nós não conseguimos atender tal X, do ponto X até o ponto Y, por causa da mão de obra.
Eu falo, tá, como que a gente faz? Então, vamos ver se você vai rescindir seu contrato comigo. Então, assim, eu até entendo. A gente, pelo crescimento pelo boom da construção civil, aí você teve outros problemas também. Assistência do governo, não tô aqui para criticar ou para falar, mas... Eu critico enfim, mesmo, eu critico, porque, meu... Não, só um minutinho. Eu critico, sabe por quê? Tudo bem, não vou falar minha realidade pra galera aqui, ok? Eu fui pobre, ok, trabalhei, conquistei, biribororó. Só que é interessante o governo ajudar as pessoas, com certeza, com certeza. Até porque na própria Constituição Federal, um objetivo do governo federal é erradicar a pobreza. Isso é... Só que manter isso como muleta é outros 500. Acaba sendo complicado, que acaba sendo um concorrente, não né? julgando, eu sei que tem gente, né, lascada, precisa de fato, não tem dinheiro pra nada. Isso de fato precisa. Mas, poxa vida, manter a muleta pro resto da nossa vida, até porque quem paga isso aí é a gente, aí não dá, né? E fora isso também a gente teve o quê? O boom dos deliveries, né? Que é o... Exato, os iFood da vida. E vários... E também o Uber, porque aí, querendo ou não, o funcionário consegue fazer um horário de jornada que ele quiser trabalhar. Que tira 90 a 100 conto por dia. Que ele faz lá o horário dele, que ele não precisa, de repente, trabalhar todo final de semana, porque a gente sabe que no condomínio vai trabalhar um sábado ou um domingo, isso é ponto passivo. Então, você acabou perdendo para todo mundo. Só que a gente tem que buscar algumas outras soluções, que é o que eu tenho falado. A gente vai chegar no momento que ou a gente vai ter que usar mão de obra, como fazem os países lá fora, de outra nacionalidade. É o que já tá acontecendo. Haitiano. O pessoal do continente africano tá vindo pra cá. Entendeu? Então a gente buscar isso. Ou então, diferente, você melhorar um pouco essa remuneração do colaborador e você fazer mais com menos. E você entregar a área limpa. Então, assim, olha, eu preciso te entregar essa área limpa. Se eu vou limpar hoje com 10 ou com 2, eu vou ter que te entregar. Então a gente vai ter que se adequar ao formato que a coisa vai vir a acontecer, entendeu? Exato, mas você concorda comigo? Você comentou um ponto bem interessante. Quando falamos, aí entra o calcanhar de Aquiles dos condomínios. Quando falamos em melhorar a remuneração dos colaboradores, vai subir a sua previsão orçamentária. Justamente. E a galera vai aprovar? Não. Nem lascando. Mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que criar alguma outra solução. Premiação agora já tem. Então, assim, não é um impeditivo. Se ele falta, ele não recebe. Até a gente está tentando ajustar dentro disso para entender, de fato, aquele funcionário que merece ser premiado mesmo com uma falta, ou aquele funcionário que a gente sabe que não merece ser premiado, que faltou porque não quis trabalhar, ou aquele que a gente, de fato, tem problema. Então, a gente está entendendo um pouquinho isso para ver como que a gente vai seguir. A gente já dava algumas premiações lá, até como forma de retenção lá na empresa, mas mesmo assim a gente não conseguia reter, justamente por tudo isso que a gente acabou de falar aqui. Então, o que a gente busca? A gente consegue melhorar um pouco, dar um convênio médico, dar Exato, que eu não tenho. um salário um pouco maior. Tem alguns locais que você consegue colocar isso dentro do seu custo. Aperta um pouco daqui, vamos apertar um pouco daqui, a empresa cede um pouco, o condomínio libera um pouco, e a gente chega num meio termo, que você consegue fidelizar esse tipo de mão de obra. Porque, de fato, eles ganham muito pouco, né? Exato. O serviço de limpeza é um serviço complicado. Complicado. É um serviço pesado. Prezado ainda. A maioria das pessoas que fazem esse tipo de serviço ainda são pessoas um pouco mais velhas. Mais simples, inclusive. Com pouca instrução. Às vezes a gente acaba falando, a pessoa tem todo o trajeto para sair da casa dela e até o trabalho, que não é fácil. Não é fácil. Aí ela chega no trabalho, ela passa 8 horas lá num trabalho que não é tranquilo. Não é mar de rosas. Fora isso, ela de novo para ir embora para casa dela, para no outro dia ela tá de volta. Então, assim, a gente também tem que ter esse cuidado e entender um pouquinho. Então, buscar... Agora, não adianta eu chegar para você e falar, Cardoso, eu não consigo cobrir um posto porque eu não tenho colaborador. Putz, aí... É o que já aconteceu comigo, inclusive. Aí não faz sentido porque eu vendo mão de obra. Então, eu tenho que buscar uma outra solução. Vou trabalhar só com tecnologia, não vou entregar mais mão de obra. Mas as empresas têm que começar a pensar daqui para 5 anos. Porque se for ficar deixando... Essa questão repetitiva? Esperando. Todo mundo está com problema de mão de obra, mas a gente tem que achar uma solução. Eu vendi para o meu cliente. Ou então eu chegar para o meu cliente e falar, olha, na limpeza eu não consigo te atender mais, Cardoso.
Eu não tenho funcionário, não dá, então vamos rescindir o contrato. Porque eu não vou conseguir suprir sua necessidade. Agora não adianta todo dia, não consegui porque eu não tenho mão de obra. Nós temos que arranjar um jeito. É isso que a gente vende, então é uma solução que a gente tem que buscar. Sobre a questão do mercado, dos sindicatos, sabemos que a médio e longo prazo, nós temos o sindicato da categoria, que em tese trabalha. Você acredita que a postura e essa visão do sindicato para a categoria de facilities tem melhorado ou tem piorado? Ou, tipo, é o básico? Eu acho que pode melhorar um pouco mais, mas eu acho que é básico. Na verdade, muita gente até questionou esses R$ 300 de prêmio de gratificação para limpeza e o prêmio de boa permanência de R$ 100 para portaria. Eu até que vi com bons olhos, assim, pelo valor gente. do salário, querendo ou não, pode parecer para muitas pessoas R$ 300 pode parecer Muito- pouco dinheiro. Mas para a maioria da população brasileira, É R$ muito 300 dinheiro. é muito dinheiro. Faz uma diferença numa compra de um final do mês lá, bem bacana, entendeu? Então, assim, eu acho que o sindicato ele poderia comunicar mais, ter falado um pouco mais sobre a estratégia, sobre o que está buscando. Poderia também, dar um pouco mais de assistência, de parte de treinamento, na parte de ajuda a esse colaborador, que é um pouco difícil. Isso fica muito para a gente como empresa. E a gente tem essa dificuldade, uma coisa que a gente tem discutido bastante também, é uma coisa que a gente vem trazendo, é uma coisa que muita gente não fala, que é cultura, né? Cultura de empresa. A gente tem muita dificuldade de transmitir a nossa cultura para o colaborador, porque na maioria das vezes ele está muito longe. Então, às vezes, a gente entende que também um pouco disso, dessa rotatividade, do absenteísmo, é do funcionário não se sentir Acolhido. parte daquilo, sabe? Entendi. Então, a gente tem tentado buscar hoje com a ferramenta, que você consegue se comunicar com o colaborador, você consegue ter um pouco mais de contato. Mas o funcionário precisa do contato tete a tete. Por isso que é muito importante também uma supervisão atuante. Porque às vezes o supervisor ele não precisa passar lá, você não está com problema nenhum no teu condomínio. Mas ele precisa lá passar pro cara, tomar um café, falar do jogo do Corinthians, se tá tudo bem com a família Exato. dele. Às vezes o funcionário ele só quer ser escutado. Que na prática isso não acontece, né, Rodrigo? E eu vou falar que é geral, viu, Cardoso? Não vou falar assim, não, né? É que a gente vem de um problema muito grande com a falta de treinamento e Da ponta. conhecimento. Desde a pessoa que contrata na empresa. Por exemplo, nós temos uma empresa, que eu não vou citar o nome daqui. É uma empresa que eu detesto, inclusive. Eu indiquei, só pra você ter uma ideia. Eu estava conversando esses dias com a minha gestora, e ela comentou assim, não, a gente indiquei lá, né, indiquei a empresa, indiquei uma colega minha para ir lá na empresa, né, negócio de facilities e tal. Só que chegou na empresa, o coordenador do RH, inclusive, mal falou com a moça, ela apresentou o currículo dela para uma vaga X, e o cara mal pegou o currículo dela, olhou na cara dela e falou assim, não, você tem perfil para fazer isso. Eu não vou citar o nome, que é um negócio bem complicado. O seu perfil para fazer isso aqui. Não dá pra... Só que, moço, você nem viu o meu currículo. Não, de você o seu perfil tá cheio. E sabemos que essa rotina acontece dentro das terceirizadas, que eu conheço, inclusive. Tem uns montes aí. E aí, ainda que você comentou, a galera não acolhe, gente, porque todo mundo precisa trabalhar. Não é igual antigamente, que você mesmo sofrendo, você ficava na empresa. Não, hoje não. Hoje não, você me olhou torto. Tchau. Justamente. Até porque você tá com muita oportunidade, né, de vaga em aberto. Não só no mercado de facilities, Mas mas no modo geral. você vê no modo geral aí, tá todo mundo querendo contratar. Mas eu acho que é justamente isso, Cardoso. É a falta desse entendimento de lá de dentro mesmo, de entender perfil. Isso que a gente tem buscado. Não adianta nada. Vai começar um condomínio, a operação tem que ir com o RH lá, fazer uma reunião para implantação, entender as expectativas do cliente. Que é o que eu tô falando. Qual é o principal problema que você tem aqui, Cardoso? Eu tenho isso. Bom, isso a gente já sabe que a gente tem que trabalhar para a gente não ter esse tipo de problema. Qual o perfil do funcionário que você trabalha? O perfil do funcionário é esse. Pô, eu não quero funcionário nesse perfil, eu não quero funcionário muito jovem, quero um funcionário mais velho, durante o dia eu quero só mulher, durante a noite masculino. Eu quero na limpeza um masculino porque eu preciso do recolhimento do lixo. O container. Para puxar o container. Então, é tudo alinhar a expectativa, é o que eu falo. Se a gente começa num formato, não que não pode ter problema,
Sempre E tem. vai ter problema. Tem que ter não problema, senão nós não temos trabalho, né? não vai ter problema. Então, assim, mas se a gente já começa num formato que a gente consegue alinhar as nossas expectativas, pô, eu falei pro Rodrigo que eu queria, o Rodrigo entendeu e ele me colocou como que ele vai fazer isso. Pô, legal, agora é a gente colocar a coisa pra rodar, entendeu? Mas é o que eu te falei, as empresas se preocupam no vender e não como elas vão te entregar. E eu acho que, na verdade, não é nem porque as empresas são ruins, as empresas se perdem no caminho. Entendi. A empresa quer crescer de uma forma muito rápida, E não pode, né? que eu entendo, e na verdade no nosso segmento não dá. Exato. Você perde a mão, porque é muito dedo, o serviço é dedo no pulso. É tá lá, é entender, a pressão tá 12/8, aqui tá tranquilo. Ih, ó, a pressão ali tá 14/9, ih, ferrou. É esse acompanhamento. Serviço é muito trabalho. Serviço é diferente dos outros negócios. Serviço você tem que estar no acompanhamento, você tem que ter o diferencial, você tem que estar passando. É lógico que você não tem problema, não tem por que eu ficar indo lá no teu condomínio encher o saco. Exatamente. Mas eu tenho que passar lá para falar com o meu funcionário. Exato. E tem condomínio nos meus mesmos, supervisores vão, ó, que até às vezes até brinco com o supervisor. E aí, tudo bem? Como que você tá? Ô, Cardiozão, esqueceu que eu sou seu cliente? Não, isso não pode. Tá vendo? Não. Eu sou irônico, mas pô, meu, às vezes tem coisas que dá pra resolver, mas a galera não dá atenção. Eu quero pegar um outro assunto com base nisso, no que você explanou aqui, o seu viés empresário, certo? Que eu andei olhando suas redes sociais, com certeza. Vai no LinkedIn lá, é Rodrigo Aguilera, né? É, R.O. Aguilera 79. 79. Ele é empresário, ele posta algumas frases bem bacanas no Instagram e também no LinkedIn. Você acha que eu não acompanho a galera? Acompanho. Você acredita que por essa essência da empresa crescer de uma forma rápida, até porque quem cresce grande é monstro, quem cresce rápido e grande é monstro, né? Quem nasce grande é monstro, vamos dizer assim. O empresário por trás da empresa, às vezes não desenvolveu essa questão que ele também precisa desenvolver com o empresário, porque você faz parte do G4, né? Isso, Você acha que eu não vi lá? Quando eu ganhar dinheiro, eu vou pra lá, viu? E eu vejo que os empresários lá também estão buscando esse crescimento, essa questão de abertura de mente. Porque assim, vamos trabalhar aqui uma empresa, é uma pirâmide, né? Justamente. Ponto aqui é a base larga, que é os colaboradores, bribororó, cliente, aquela coisa toda. E parece que quando perde a mão é porque o empresário que está aqui não está seguindo, não o seu caminho, mas ele esqueceu que ele também precisa se profissionalizar, buscar mais conhecimento para entregar mais performance, que a galera fala por aí. É que o grande. É o legal lá do que eu tenho aprendido bastante no G4 é essa parte que eu falei de cultura, que é uma coisa que eles têm bem forte lá, que é essa pegada de cultura, todo mundo tá engajado naquilo. Mas é o mais importante é o empresário entender que o mais rápido ele tem que sair da parte da operação. Entendi. E aí, porque se ele tá afogado dentro da operação, ele não consegue ver o que ele precisa ver, que é a parte de gestão. Entendi. Que empresa nada mais é do que você conseguir gerir, né? Entendi. Você tá na parte estratégica justamente para você ter as pessoas certas. É lógico que a gente entende que todo mundo quando começa não tem braço. O empreendedor que a gente fala, né? Você vai ter que fazer tudo. Exato. Você vai ter que correr, você vai ter que cabecear, cobrar o escanteio, pegar no gol. Mas quando você começar a tomar forma, justamente isso de você se organizar de uma forma que você venha mais por estratégico. Porque você estando no estratégico, você consegue enxergar todos esses gaps que você dentro de uma operação você não consegue. Não consegue enxergar. Você tá no dia a dia lá, passa batido algumas coisas que você poderia ter feito e isso vai entrando no quê? No problema que você tem. Você perde cliente, não sabe por que você perdeu, ganha cliente, depois você perde de novo e aí você entra num looping lá que você não entende. Às vezes é muito importante, às vezes as empresas, não, eu preciso vender, mas às vezes o maior problema da empresa tá em vender. Ele tem que entender que ele tem que parar de vender. Exato. Para ele justamente colocar a casa dele em ordem, entender quais são os pontos onde ele precisa melhorar. Pô, preciso melhorar na minha operação, preciso contratar melhor, porque eu tô tendo perdendo muito cliente, qual é o meu tempo de retenção, por que diminuiu o meu tempo de retenção de cliente, aonde a gente está errando, o que a gente está fazendo. E o cara numa operação, ele não consegue ver nada disso, entendeu? Poderia trazer também essa postura para os síndicos profissionais, né? Que eu acho que é um segmento bem... Não tá amadurecido ainda. Não, apesar de... Outro dia eu tava conversando, apesar de ter amadurecido, ainda não amadureceu, né? Mas o síndico... É o ponto, o síndico ele tem que entender que ele é o CEO do condomínio. Cada condomínio é uma empresa. É uma empresa, de fato é. É uma empresa, porque ela tem um CNPJ, ela arrecada às vezes muito mais do que muita empresa. Exatamente. E aí o síndico, na verdade, a gente entende, quando você está começando,
como síndico profissional, você não tem uma estrutura toda para te ajudar na operação, na cotação, nos suprimentos. Você não tem. Então você vai ter que se ajustar. Mas quando você cria uma estrutura mínima, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar ajustar uma operação, claro, enxuta, Exato. mas que te entregue, mas que você fique no estratégico. Até porque você precisa crescer, pegar mais condomínios, Prospectar. trazer mais novidades para os seus condôminos, Exatamente. entendeu? Buscar inovação, buscar melhorias. Então, como você, apagando incêndio todo dia, fazendo assembleia, participando de concorrência, você vai conseguir entregar um serviço bem feito? Não vai. Você entendeu? Então, eu falo, o síndico ele tem que entender que ele é o CEO do condomínio. Pô, não, mas... Não, você é o CEO, você é o presidente ali. Você foi eleito, ninguém te contratou. Você foi eleito. Foi Diferente eleito. da empresa terceirizada, você foi eleito. É a mesma coisa. Se tivesse um conselho lá e o conselho fosse definir uma empresa, ele define o CEO, vai ser o Cardoso. Exato. É a mesma coisa E você tem que dar resultado. condomínio. Você tem aquele prazo para entregar o resultado. Você entregou, ou você vai continuar, ou você vai sair. É básico, entendeu? Então, eu acredito muito nisso. E o que eu tenho falado muito, síndico, a gente precisa se ajudar, você precisa aprender a comprar. Porque é o que a gente está falando, você sabendo comprar, hoje onde vai o maior dinheiro do condomínio? É no serviço, na prestação de serviço de mão de obra. Exatamente. Ou orgânica, Ou própria. ou terceirizada. Terceirizada, exato. Cara, se você não sabe comprar, cai aonde? Nas suas costas. Funcionário vai faltar, vai ficar sem ninguém, vão te ligar, vão falar da rotatividade. Processo trabalhista. Processo trabalhista. Aí tudo isso vai cair em cima de quem? De você. Exatamente. Então, assim, precisa desenhar uma EFP, saber a empresa que você está contratando. Lógico, o problema você pode ter, Com porque certeza. a gente tem lá a fotografia, né? Porque você faz um raio-x da empresa, você faz a fotografia naquele momento. E a empresa é um filme. Ela vai continuando. Por isso que é importante você seguir ali. Cada 6 meses vence a CND tal, ele tem que me entregar a cada 6 meses a CND tal. Mensalmente a CND do FGTS, tem que mandar junto com a nota fiscal. Cópia de pagamento de folha analítica, benefício, tudo isso tem que estar no contrato. Que é o café com leite, inclusive. Que tem que vir no contrato e tem que estar entregue na nota fiscal. Não entregou? Enquanto você não me entregar, eu não te pago. Não te pago. Eu não te pago, coloco lá. Cara, a melhor coisa que tem é o que eu falo. Síndico, aprende a desenhar uma SLA. A empresa reclama porque tem que trabalhar. Cara, não, é ótimo trabalhar com SLA. Até porque o trabalho não sai de graça, gente. Porque a gente alinha expectativa. De novo, a gente vai alinhar aquilo que você está querendo. Então eu preciso fazer uma cobertura em 2 horas? É em 2 horas. Se passou de 2 horas, eu vou te glosar, você vai ter desconto. Não é que eu quero te descontar. Não. É um nível de serviço que eu quero mínimo que você me entregue. Exatamente. Você não me falou que teu custo é 100 mil reais? Ok. Eu vou te pagar. Só que para mim te pagar 100 mil reais, a gente precisa seguir algumas coisas. Exatamente. Senão eu vou te punir. Senão eu não vou te punir. Exato. E ninguém quer punir ninguém. Exato. Só que é uma responsabilidade que nós síndicos temos. Justamente. Porque não é do dinheiro do Cardoso que está pagando Não, ali o justamente. contrato. É o dinheiro dos meus clientes, que são os Justamente. condôminos, Ele que vai te... estão pagando E ele vai a te empresa cobrar. que me ofertou, Justamente. ofertou o contrato, a qualidade. E se isso não está sendo entregue, o contrato está em risco. E até tem forma, e isso é muito bom, por quê? Porque amanhã você pode fazer uma rescisão unilateral com o fornecedor. Porque não está me atendendo. Porque não me atendeu dentro disso. Aí você tem lá as glosas, você tem o que você vai fazer. Cara, te notifiquei, te fiz isso, você não me entregou. Cara, obrigado, acabou. Entendeu? Isso que é prestação de serviço, não tem como. Se você não acompanha e não tá em cima, é complicado. Me fala agora, vamos jogar ali na fogueira. Qual a sua opinião como especialista, como empresário, como consultor, das empresas, inclusive, que amarram os condomínios na forma contratual? Da ICIS. Como posso dizer, esse desbalanço. Primeiro que eu acho que assim, a não ser que você faça um investimento tecnológico, vamos supor, Cardoso, você me chamou lá, você precisa renovar seu parque tecnológico, eu vou fazer um investimento de 50 mil reais. Então, eu tive esses dias no condomínio. O condomínio de implantação, aquela coisa que você comentou. A empresa, o condomínio foi entregue oco. Chegou na concorrência, a empresa comentou. Cardoso, tem uma sugestão. Assembleia de instalação,
os moradores é o primeiro condomínio, até esse condomínio entrar é 30 dias para frente, pode acontecer muita coisa. Nossa empresa que é parruda, nós conseguimos fazer um aporte não do dinheiro, fazemos um aporte de tipo 70 mil de equipamentos, atrelado ao consultor de segurança, onde que ele vai olhar de uma forma estratégica em cada ponto que a câmera vai ficar. Câmera, controle de acesso, elevador, aquela coisa toda. E aí entra a questão do contrato, porque é investido. Aí eu fiz um investimento. Ou então, vamos supor, eu precisei fazer uma demissão do meu orgânico e vai assumir terceirizado. Então você fez um empréstimo de 150 mil reais para mim quitar as verbas rescisórias dos colaboradores. Nesse modelo, eu até... É necessário, não tem... necessário, porque a empresa está fazendo um investimento e a longo prazo ela precisa ter ela precisa se pagar aqui desse dinheiro. Não tem como. Ninguém trabalha de graça. Exato. E dinheiro nasce em árvore, né? Agora, fora isso, contrato de prestação de serviço é 30 dias. Até... 12 meses com 30 dias. Até porque, se eu não estou prestando um bom serviço e você não me quer lá, pra que eu vou ficar brigando e te amarrando dentro de um contrato? Então a melhor coisa é eu sair. Putz, de repente não deu certo naquele condomínio, mas pode dar certo em outro. Exato. E aí você acaba fechando porta. Exato. E você acaba criando uma animosidade com todo mundo, porque tudo aquilo que você impõe é horrível. Exato. Né? Ainda mais pro cliente. Entendeu? O cliente tá pagando. Vamos chegar num consenso, tá? Pô, chegamos num consenso. Pô, legal. Não. Impor, não, se você não me tirar, você vai ter que pagar uma multa aí, eu não fiz investimento, eu não fiz nada. Cara, contrato leonino, não justifica de forma alguma meus contratos. Se eu não faço um investimento... Exato. Se não tem investimento... 12 meses com 30 dias. 30 dias você me mandou a carta, eu não tô prestando um bom serviço. Eu vou sair, nesses 30 dias eu te garanto que eu não vou te dar problema, eu não vou tirar funcionário, não vou diminuir a limpeza, não vou fazer nada. Porque justamente eu não sei o dia de amanhã, não deu certo aqui, pode dar. Então assim, parceria, a parceria saudável que eu falo. Mas sabe qual é o problema, Cardoso? O nosso mercado, ele é muito complicado ainda em alguns sentidos, você sabe. A gente já tá antigo lá. E tem algumas coisas que às vezes até incomodam, sabe? Eu até citei esse caso de que eu não vou tirar ninguém, porque eu tô vivendo um problema que a gente vai assumir um condomínio agora, e a empresa que tá lá tá tirando os colaboradores, não tá deixando ir o síndico desesperado que ele não tem o que fazer. Exato. Só que o que acontece? A gente também... Eu não posso colocar uma equipe minha lá sem passar por uma integração, sem passar por um treinamento. O cliente, foi como você... Sabe por quê? Porque se não sabe o que vai acontecer, eu vou trazer o mesmo problema. Aí para mim vender problema, eu não prefiro não te vender nada. Exato. Porque você já tem um problema. Então se você quer continuar tendo só problema com outra empresa, continua tendo problema com a mesma, porque você já sabe qual é o problema que ela vai te dar, com quem você vai reclamar, com quem você vai falar. Não contratar uma empresa que você vai ter que renovar todos os teus problemas. Exato. Não. Você já tem problema demais, cara. Eu não vou fazer isso. Eu não faço isso. Se a gente tem lá, não dá pra atender, não dá pra atender. Dá pra atender, é desse jeito. Lógico que todo mundo tem que abrir exceção. Ninguém eu só faço isso. Mas tem algumas coisas que não dá. Tem algumas coisas que algumas empresas fazem que eu não consigo. Exato. E só prejudica o cliente. E aí o cliente não acha alguém que faça igual. Aí ele tem que... Foi de novo. Aí ele vai buscar no mesma coisa, aí a empresa entra naqueles primeiros 3 meses com aquele gás. Depois... vai voltar todos os problemas de novo. E aí ele troca por uma mesma empresa igual que vai fazer a mesma coisa. Aí, de fato, o problema tá na empresa ou tá em você que não sabe escolher? Exato. E aí é o que você falou também, vai muito... Uma coisa que eu tenho notado... Agora eu que vou ser o entrevistador, hein, pessoal? Eu que vou perguntar. Uma coisa que eu tenho notado bastante... os síndicos delegando muito essa parte de contratação pro conselho. Por que isso vem acontecendo, Cardoso? É uma dúvida que eu tenho. A gente tem participado de um monte de concorrência e a coisa vai e chega lá e fala, agora é o conselho que vai definir. Então, isso eu falo para você com certeza. Primeiro, vou te dar a minha ótica de síndico. Quando isso acontece... Mas no caso, você que é síndico profissional, você vai me entender. Às vezes, em sua maioria das vezes, o síndico ele fica na mão do conselho. Porque o nosso cargo, o nosso trabalho, ele é político. Sim, Quem nos elege é os moradores, não é conselho. E outra, por isso que tem um síndico sincero aqui, que cria conteúdo para trabalhar na desinformação. Então, ou seja, o cargo de conselheiro está no Código Civil, o artigo 1347 ou 48, depois você me corrige, 1347.
Lei Especial Condomínio Edilício. O trabalho do conselho é fiscalizar. O que é fiscalizar? O síndico faz todo o procedimento no condomínio, gera-se a pasta de prestação de contas, essa pasta a administradora manda para o condomínio, o síndico Cardoso pega a pasta, entrega para o conselho analisa. O que eu faço nas minhas gestões? Eu contrato uma auditoria, mês a mês. Porque se no meu conselho tiver um contador, só que esse contador ele tem que ser especializado em condomínio, não é contador, ok? Então, seja, eu contrato a auditoria mensal, segue a dica, tá, conselho, tá, o síndico? Eu contrato a auditoria mês a mês, porque o conselho ele tem um trabalho legal, que é fiscalizar as contas do síndico. Pois bem, o conselho fiscalizou a pasta e não viu nenhuma irregularidade, passa a bola. Não tem irregularidade na gestão. Só que não. Hoje, os conselhos, não todos, porque eu conheço conselheiros, vou dar um exemplo aqui, Condomínio Árvores da Amazônia, o condomínio que eu sou síndico, lá em Sorocaba. Eu tenho um conselho porreta, me ajuda pra caramba, tenho uma subsíndica aqui também, é sangue nos olhos. Tá vendo? Engrenagem. Então, todos nós trabalhamos como engrenagem. Só que o que a gente vê nos condomínios por aí é conselheiro querendo ser síndico, é conselheiro querendo mandar no síndico, é subsíndico querendo mandar no síndico, é subsíndica querendo mandar no síndico. E aí, quando o síndico fala não, o conselho se junta para provocar uma assembleia de destituição. Por isso que esses síndicos que estão aí, que não vou tirar a razão deles, mas também não vou dar. Às vezes tem medo de falar... Se impor, se impor. Porque cargo de síndico, gente, vocês estão me assistindo, é igual ao Titanic. Você é o comandante. Se quando vier artilharia pesada, é no seu peito que vai arder. Porque o conselheiro, ou o subsíndico, ou a subsíndica... Nem vai lembrar de você. Vai pra retaguarda. Falar assim, o síndico é você. Você se vira. É assim que funciona. Só que a galera fica com medinho de conselheiro. Conselheiro tem a responsabilidade para ajudar na gestão? Com certeza. É o braço da gestão. Só que o poder de decisão, conforme o Código Civil, é o síndico. A não ser que tenha alguma disposição na convenção do condomínio. Vou dar um outro exemplo. Eu contratei uma administradora para um condomínio que eu sou síndico, só que por falha minha, inclusive, eu não vi que na convenção dele falava que tem que passar por uma assembleia. Entendi. Eu cometi um erro? Sim. É um crime? Não. Eu só cometi esse erro na questão da convenção. Mas aí você pode... A gente convoca uma assembleia para ratificar a contratação. Até porque tanto a administradora quanto a assessoria jurídica é braço de confiança do síndico. Mas o morador indicou. O síndico confia? Não, então no contrato. Só que a galera tem receio, tem medo de ser rejeitado. Cargo de síndico é isso. Se você não tem o culhão para atuar nessa área, não entra. É como se você fosse um líder de uma empresa. Não dá pra isso ser líder mesmo. Bonzinho, não tem como. Você vai agradar e desagradar. Justamente. Então, e é uma coisa, eu até te perguntei, até legal isso que você falou, porque a gente tem batido muito nisso e a coisa fica parada lá. Fica parada, porque o síndico fica esperando a boa vontade do conselho. Por exemplo, inclusive falar em conselheiro, está nascendo num segmento da nossa área, conselheiro profissional. Onde que aí entra a contratação. Remuneração. Onde o condomínio, ou até o próprio conselho, junto com o síndico, que tem o poder de decidir, escolhe. Como se fosse um board de uma empresa. Exatamente. E aí entra conselheiro profissional, que ele vai receber para fazer a engrenagem do síndico. Porque, em sua maioria, que a gente vê nos condomínios, os conselheiros são moradores, proprietários, são maridos, são empresários, trabalham, não tem tempo para chegar na noite cansado de trabalho. Hoje eu vou ver a pasta. Não vê. Não vê. Só que querem ficar, acha que o síndico, né, seja ele morador ou síndico profissional, é um personagem de videogame. Eu acho que isso é muito bacana, assim, é lógico, a gente até entende, tem síndico que, cara, eu não quero me dispor porque eu não quero perder um cliente, né? A gente tem que entender todo mundo, Tem que entender, né? ok. A gente tem que entender, mas eu acho que se você quer profissionalizar de fato a sindicatura, né? Você tem que se impor. Eu não fui contratado. Eu fui eleito, elegeram, né? Não foi o conselho, que em sua maioria é 3 pessoas. Quem elegeu foi a coletividade do condomínio. Então é isso, aí você acaba delegando algumas coisas para algumas pessoas que vão tomar uma decisão que depois o responsável vai ser você. Então, assim... Exato. Lógico, eu acredito que tem que escutar, né?
Pô, ó, tô trazendo aqui as empresas, essa empresa eu acho que atende, pô, essa aqui também eu acho que atende, mas de repente tá fora do nosso budget, a gente pode tentar aqui e tal, mas eu tô querendo contratar essa daqui. Putz, não, mas eu tenho uma outra empresa. Não, então eu decidi essa empresa aqui. Vai ser essa empresa, tá, pessoal? Isso eu não tô falando na terceirizada, tô falando na jardinagem, Em tudo. Exato. no paisagismo, em tudo, entendeu? Aí fica, não, leva pro conselho. E conselho, ele dá conselho, né? Aconselhar. Porque tem muito condomínio que tem o conselho consultivo e conselho fiscal. O conselho Exato. fiscal, ele tem a responsabilidade de ver as contas. O consultivo... E aí, uma questão importante. O Conselho Fiscal, ele não tem a deliberação legal de aprovar contas. Não, isso é assembleia, né? Assembleia e auditoria. Justamente. Só a galera não. Às vezes, num condomínio meu, por exemplo, uma conselheira esses dias falou pra mim assim, nós estávamos vendo aqui que na antiga gestão, a gente entregava um teto pro síndico gastar. R$2.500. Isso é dos meus condomínios. Tá. Eu falei pra minha conselheira, no grupo da gestão, a régua do síndico é a previsão orçamentária. Até porque na própria previsão, lá tá tudo discriminado a forma que ele vai investir o dinheiro. Mão de obra, jardinagem, manutenção. Não tem essa do conselho querer podar as mãos do síndico. Então, seja, só que aí a galera não gosta de se impor. Entendo perfeitamente que muitos não querem perder o cargo, Também aquela coisa toda. Tem muitos colegas meus de segmento que vêm com essa questão. Pô, Cardão, eu falei, gente, mas o conselho vai se juntar com os moradores e vai destituir. Aí eu falei para esses meus colegas síndicos, você sabe o objetivo da destituição? Quem provocou a destituição vai ter que provar no dia da assembleia o porquê você está sendo destituído. Se eles não provar, se você tiver sangue nos olhos, igual o Cardoso tem, eu entro com a ação. Mas sabe qual é o problema, Cardoso? Aí fica virando, foi o que você falou, uma coisa vira importante, né? Por um lado, a gente tem que entender, cada um, né? Mas se não começar a se impor, vai virar o quê? Uma rotina isso. Exato. Tira o síndico. Tira, exato. Aí contrata o Cardoso, veio aqui também, não se impôs, tira o Cardoso. Não, assim... Não, cara, Entendo perfeitamente, tanto lá do síndico, quanto lá do conselho e subsíndico. Só que eu não aceito. Por que eu não aceito? Entendo que o síndico profissional, ele é um estranho? Ele é um estranho. Entendo que o síndico profissional não é morador? Não é morador. Mas... se muitos conselheiros acham que sabe gerir um condomínio, não elege síndico profissional, poxa. Vai lá, se candidata, é eleito e toca o pau. Só que não. Não tem coragem. Quer ficar aqui. Por que não quer fazer isso? Porque o síndico ele responde civil criminalmente. Então ninguém quer essa bucha. Só quer ficar no controlinho ali. Ó, síndicou, vai pra lá. Síndicou, vai... Não, gente. Temos que acabar com isso aí, gente. Porque nosso trabalho não é fácil. Não, imagina, até porque, pelo amor de como Deus. você comentou aqui, condomínios é empresa, é CNPJ, é o dinheiro. E o problema desse CNPJ é que é o seguinte, é diferente de uma empresa que você é o dono, você manda, né? Exatamente. Aí, nós estamos discutindo até isso aqui agora. Isso mesmo. Lá você, por mais que você manda... Você não manda. Você não manda, porque entendeu? dependendo da decisão que você vai tomar, você tem que levar para uma deliberação em assembleia. Né? Só que aí que tá. Nós estamos que... Só que nosso mercado é meio complicado. A médio e longo prazo, eu torço que os bons síndicos acabem matando não, né? Engolindo. Matando não, né? Uma palavra muito feio, né? Engolindo os síndicos ruins. Porque devido a 1 ou 2 síndicos ruins no mercado, a maioria acaba tomando alvejada. Porque o morador acha que todo síndico rouba, todo síndico ganha comissão. Isso é feito consumado. Então, seja, mas aí só estudar o mercado. Não, mas legal, é bom a gente bater esse papo, porque a gente tem sentido essa dificuldade, foi o que eu falei. Putz, aí para lá. E aí não é só no meu segmento, você conversa com todo mundo e fala, putz, tá parado no conselho. Tá parado no conselho. Tá parado não, no gente. Conselho. Mas enfim. Entendeu? A gente entende, né? Pô, foi o que você falou, a gente entende, mas não compreende. Exato, mas... mas faz parte do mercado. Entendo perfeitamente, assim, até para encerrar aqui a minha fala, entendo, conselheiro, que você quer dar o seu melhor, que ali é a sua propriedade, é o seu investimento, é o sonho da sua casa própria, entendo. Mas tudo começa na eleição. Só para encerrar, aí vou dar uma pedrada em vocês agora. Tudo começa na eleição. Sabemos que um síndico é um cargo político, é um cargo de poder, é um cargo de autoridade. É uma coisa que eu sempre falo nos stories, né? Quem não gosta de um poder? Quem não gosta, né? Só que se você escolhe um bom síndico, ele vai falar sim para você,
e vai falar não pra você. Justamente. Agora, se você quer escolher o síndico porque ele é seu amigo, porque ele é parceiro, porque ele é morador e não é profissional, aí eu te brinco, né? Que todo condomínio merece o síndico que tem, né? Justamente. Aí o síndico, na verdade, ele vai falar mais não do que sim, né? Mas não do que sim. Porque são vários Justamente. universos. Agora, deixa aqui as suas considerações finais, meu. Pô, primeiro eu queria Fica à vontade. Quero agradecer. Pô, sabe que eu gosto do seu trabalho. A gente já tá há bastante tempo trilhando aí esse A gente é uma resenha, né, mano? A gente é uma resenha, né? A gente tá há bastante tempo trilhando esse caminho. A gente sabe das dificuldades que é o mercado. De tudo isso que a gente falou, de entrega de mão de obra, da concorrência desleal também que tem o mercado. Então, na verdade, o que eu tenho buscado de fato mesmo, o Cardoso, é me colocar à disposição para melhorar a qualidade do serviço no mercado. Se é utopia, se não é. Cara, mas a gente precisa mudar alguma coisa justamente para a gente se ajudar. Porque melhora para terceirizada, e se melhora para terceirizada, melhora para o síndico. Exatamente. Cara, eu fico imaginando um síndico contratando uma empresa e não tendo gente para cobrir o posto, o síndico ficando sem ninguém no condomínio, não tendo gente na limpeza, pagando caro, porque paga caro por esse serviço, independente do que ele pagou, é o valor lá que é caro, porque representa às vezes mais de 70%, 80% do que arrecada no condomínio. Então, assim, a gente achar uma forma de junto a gente educar o mercado. A gente não é melhor que ninguém, a gente tá, como a gente falou, a gente tá sempre aprendendo, mas de algumas coisas que a gente conhece, a gente quer transformar isso em informação e ajudar o síndico. Eu não quero que ninguém... eu não vim aqui fazer pitch de venda, a gente não veio aqui... Exato, a gente só bater papo. É lógico que a gente precisa vender. Exato. E isso vai acontecer de uma forma natural. Mas a gente tem que educar melhor o mercado, mostrar melhor para o mercado o que a gente busca, justamente para a gente melhorar tudo isso, cara. Porque tá todo mundo hoje sofrendo, todo mundo tem problema com... Foi o que você falou, pô, não tenho gente para trabalhar no meu condomínio. Como assim, cara? Exato. Você tem que dar um jeito, eu te contratei. Tá difícil, mas, meu, dá seus pulos, você tem que... Então, o grande lance é, primeiro, de novo, agradecer. Sei que seu trabalho é totalmente fora da caixinha, justamente tem que esse ser, né? de apertar, e justamente... Às vezes a gente precisa falar mesmo o que as pessoas precisam escutar e não o que elas querem ouvir, né? Isso mesmo. Porque tem essa diferença, né? Então, meu, parabenizar, sei que você tá... Fico feliz pelo teu crescimento, porque eu te acompanho. Desde quando eu era menino. Desde quando eu era menino lá, que a gente se encontrou a primeira vez. Sei que hoje você vem galgando devagarzinho o seu espaço. Não vem crescendo querer de uma forma destrambelhada, vamos dizer. Devagarzinho. Vem devagarzinho, botando o seu trabalho, mostrando a sua cara. E, cara, agradecer e me colocar à disposição aí. Espero que a gente tenha... poder passar um pouquinho daquilo que a gente vive no dia a dia, da dificuldade, e principalmente para os condôminos aí, para os síndicos que te assistem, a gente ajudar aí no que eles precisarem. Obrigado, meu irmão. Pessoal, Rodrigo Aguilera, grava esse nome, gente. Quero agradecer aqui a sua presença. Como eu falo aqui nos meus podcasts, eu só trago gente boa pra cá. Gente ruim eu não trago, vocês já sabem, inclusive. E aí quero agradecer o grupo RCR, mão de obra, facilities, inclusive, como nós estávamos falando aqui, processo, aquela coisa para você condômino e você síndico também. Se você não sabe contratar, está com dúvida de contratar uma terceirizada, chama aqui o consultor Rodrigo, que ele vai fazer aquela parametrização muito bonitinha, mastigadinho para você, ok? E você vai levar para o conselho aconselhar e você contrata. Até porque a atividade legal do síndico, não do conselho, do síndico é contratar e demitir. Tá lá no Código Civil, 1347 ou 1348. Depois você dá um Google lá e aparece, certo? Jardinagem, paisagismo, RDR, decoração, esquadria, box, vidro, baruque, limpeza, Medlimp, né? É o Renê, ele é uma figura. Então, ou seja, ele vai no seu condomínio e fala para você, síndico, melhor, né? Gerente predial, zelador, se aquele material que você está usando está sendo feito da forma correta. E se não tiver, ele vai indicar e vai reduzir. Isso eu te garanto. Depois você vem aqui no comentário e agradece o Cardozão aqui. Síndico profissional, Sindicância Ethics, Cardozão aqui, que é um condomínio simples, objetivo, aquela fazer a engrenagem girar dessa forma aqui, tá? Eu vou falar assim para você e vou falar
não pra você também, tá bom, condômino? Porque condômino é igual meus filhos, né? A gente fala pra ir pro parquinho e fala que não pode ir pro parquinho. Agradeço a Deus, né? Aí eu até brinco, né? Se é que ele existe, né? Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de vida. Agradeço também o Pedrão ali, ó, que tá nos bastidores da Estúdios Vons. E até o próximo episódio aqui do Síndico Sincero. Eu tô chegando, hein? Devagarzinho, mas tô chegando. Até, hein?